Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Eleitos os presidentes das câmaras de julgamento do TCE. Tribunal de Contas provê recurso ordinário e reforma parcialmente acórdão envolvendo a Prefeitura de Chapada dos Guimarães. Balanço de governo de Santo Antônio de Leverger tem parecer favorável à aprovação. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os presidentes das primeira e segunda câmaras de julgamento do TCE foram eleitos esta manhã em sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas. Sessão essa, aliás, que teve um início diferente. Foi um início de sessão como nunca se viu antes no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Quem chegou para acompanhar a análise dos processos, de cara já percebeu que essa sessão ordinária seria especial. Após a abertura oficial dos trabalhos, feita pelo presidente do TCE, conselheiro Domingos Neto, começou a apresentação. Música instrumental. A Orquestra Sinfônica Jovem de Campo Verde apresentou 3 peças de compositores do século XIX, uma espécie de saudação aos membros e servidores do TCE. A orquestra é formada por alunos do ensino fundamental de escolas públicas daquele município e que vieram a Cuiabá participar do projeto TCE Estudantil. A convite da organização, fizeram um mini concerto. Em retribuição, receberam as boas-vindas através do vice-presidente, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima. É muito importante este trabalho que está sendo desenvolvido. O Beethoven dizia o seguinte, que a melodia é dar vida à poesia. E foi isso que nós tivemos na manhã de hoje, na abertura da nossa sessão. Muito obrigado a todos vocês, sejam felizes. Logo após essa apresentação, foram eleitos por unanimidade os presidentes da primeira e segunda Câmara de Julgamento do TCE. A conselheira interina, Jaqueline Jacobsen Marques, foi eleita presidente da primeira Câmara de Julgamento para o biênio 2018-2019. A conselheira, que vai analisar processos, junto aos conselheiros interinos Luiz Carlos Pereira e Luiz Henrique Lima, agradeceu a confiança depositada pelos colegas. Primeiramente, eu quero dizer da minha honra e satisfação em ser eleita presidente da primeira Câmara deste Tribunal de Contas e também agradecer a confiança aos colegas, o conselheiro Luiz Carlos Pereira e o conselheiro Luiz Henrique Lima, por terem votado em mim, por confiarem no meu trabalho. E, por último, dizer que eu pretendo desempenhar essa função nobre de presidente da Câmara com muito compromisso, com muita responsabilidade e com toda a dedicação possível para fazer o melhor trabalho para a Câmara, para o Tribunal de Contas e entregar o melhor trabalho para a sociedade. Na mesma sessão, o conselheiro interino João Batista de Camargo foi eleito presidente da segunda Câmara de Julgamento do TCE, que também terá como membros os conselheiros interinos Isaías Lopes da Cunha e Moisés Maciel. Conto com o apoio dos meus colegas de Câmara, dos servidores do Tribunal, dos servidores do nosso gabinete e também nos mesmos moldes da doutora Jaqueline, pretendo dar o meu melhor e que tenhamos um ano de bom trabalho, de desafios e que o tribunal pode contar comigo e agradeço também a confiança dos colegas, especialmente os colegas componentes da Câmara, pelo voto. Os termos de compromisso de posse foram assinados na sessão desta terça-feira, 6 de março.
A sessão da primeira Câmara é realizada nas tardes de terça-feira e a da segunda Câmara nas manhãs de quarta-feira e são transmitidas ao vivo no portal do TCE. Na mesma sessão, o Pleno do Tribunal de Contas julgou pelo provimento parcial dos recursos ordinários interpostos por ex-prefeitos de Chapada dos Guimarães, do exercício de 2014. Os ex-gestores terão ainda que restituir valores aos cofres públicos. Veja os detalhes. Os recursos apreciados pelo Pleno tiveram o objetivo de reverter as penalidades aplicadas a ex-prefeitos de Chapada dos Guimarães, no julgamento das contas de gestão referentes ao exercício de 2014. À época, foi determinada a restituição de valores aos cofres públicos municipais, a aplicação de multas e determinações. Na defesa, o ex-prefeito José de Souza Neves declarou que existem apontamentos que não são atribuídos a ele, já que ocupou a cadeira de chefe do Executivo Municipal apenas 5 meses em 2014, sustentando ser severa a aplicação de 142 UPFs de multa como penalidade. Das 12 irregularidades apontadas ao ex-prefeito, 10 foram mantidas por falhas na gestão. O entendimento foi unânime pela equipe técnica, Ministério Público de Contas e pelo relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima. Embora tenha assumido numa situação jurídica, política, administrativa extremamente conturbada e complexa, nós reconhecemos o fato, jamais o prefeito poderia ter praticado este atentado contra o patrimônio do servidor. De maneira que somente este fato, senhor presidente, já justifica a manutenção do entendimento do tribunal pela irregularidade das contas, tanto de um como de outro gestor. Já o ex-prefeito Lísio Comberstein teve defesa apresentada em plenário e também alegou equívoco nas sanções aplicadas a ele, nos 7 meses que esteve como prefeito em Chapada dos Guimarães. Então, o relator opinou pela descaracterização da irregularidade referente à retenção de recursos para pagamento de servidores e exclusão da multa de 22 UPFs aplicada por divergências entre registros contábeis. Porém, manteve as demais irregularidades, multas impostas e determinação de restituição ao erário. Nós temos aqui uma jurisprudência consolidada de que há irregularidade gravíssima referente ao não recolhimento da contribuição previdenciária, por si só, é suficiente para macular o julgamento das contas de gestão, no sentido da sua irregularidade. Contas anuais de governo da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger recebem parecer prévio favorável à aprovação. Veja. Sob responsabilidade de Valdir Pereira de Castro Filho, as contas anuais de Santo Antônio de Leverger do ano de 2016 foram votadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Inicialmente, a equipe técnica do TCE encontrou uma irregularidade relativa a gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O responsável foi citado para apresentar defesa e a SESEX concluiu pelo saneamento da irregularidade. Com relação à única irregularidade apontada nos autos e afastada pela área técnica, mantenho a opinião quanto à inclusão dos valores dispendidos aqui com os plantões médios no cálculo do limite, em razão do seu caráter remuneratório, visto que constitui uma retribuição pecuniária pela contraprestação do trabalho, em razão do vínculo com o ente público. Para o exercício financeiro analisado, a receita prevista era de R$ 40.400.000, porém o município arrecadou efetivamente R$ 46 milhões.
demonstrando um superávit de arrecadação na ordem de aproximadamente R$ 6 milhões. Sobre o índice de gestão fiscal, o município alcançou o conceito C, que significa gestão em dificuldade. Quanto ao ranking mato-grossense, Santo Antônio de Leveger alcançou a posição de número 96. Ademais, ressalto que o município respeitou todos os limites constitucionais relativos aos investimentos na área de saúde, educação, Fundeb, repasse ao Poder Legislativo. Dessa forma, o conselheiro relator votou por emitir parecer prévio favorável à aprovação, com recomendações ao Poder Legislativo. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.